para a igreja primitiva, ela ter um crescimento. Existe um segredo para a igreja primitiva, ela evoluir, ela expandir. Havia um segredo, e esse segredo se chamava Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, ela nos ensina que quando a igreja primitiva, a igreja formada com o Cristo como base, ela estava crescendo, estava se expandindo, estava dando o seu pontapé inicial. E quando essa igreja ela se encontra crescendo, evoluindo, é fato que vai se levantar também a perseguição. Porque quando existe alguma coisa crescendo, quando existe algum organismo crescendo, quando existe algo crescendo, pode ter certeza, irmão, junto desse crescimento vai se levantar gigantes, vai se levantar prova, vai se levantar pessoas, vai se levantar palavras, vai se levantar Satanás e todos os demônios que você possa imaginar. Por quê? Porque a ideia do diabo é o seguinte: é destruir enquanto ainda é pequena. Porque o diabo sabe, eu preciso destruir enquanto não foi honrada. Eu preciso acabar enquanto não foi honrada. É por isso que no Sinédrio fez uma reunião. E a reunião era a seguinte: vamos destruir o cristianismo, que é considerado uma seita. Mas Gamaliel vai se pôr de pé e vai falar: se essa seita, ela realmente é seita e for de homem, ela vai acabar, como todas as outras. Mas agora, se for verdadeira e de verdade, ela não vai acabar. E há 2000 anos, irmão, a igreja cresce e evolui para a glória do nome do Senhor Jesus. Escute isso. A Bíblia diz que agora a igreja ela está crescendo, a igreja ela está evoluindo, a igreja ela está crescendo espiritualmente, está crescendo na terra. E a Bíblia nos ensina que quando essa igreja ela se encontra crescendo, ela ganha um grande inimigo esse chamado Paulo. Esse homem, para quem não sabe, ele era um homem que era judeu e ele também tinha uma cidadania romana. Nós precisamos falar sobre a igreja primitiva e baseado nesse tema que nos foi dado, nós temos que dar essa pincelada em Paulo e você vai entender aonde eu quero chegar. A Bíblia diz que Paulo, ele era um homem bem preparado. A Bíblia diz que Paulo, ele era um homem bem instruído. Ele vai se denominar como fariseu, e fariseu fervoroso. Ele era um homem onde ele tinha dentro dele o objetivo de cumprir a lei. Ele tinha dentro dele o objetivo de fazer corretamente. Ele tinha dentro dele o objetivo de crescer na lei e colocá-la em fervor, em vigor, cumpri-la corretamente. E a Bíblia nos ensina, irmão, que esse homem, ele cresce, esse homem, ele cresce em letra, ele cresce em conhecimento. Esse homem, ele cresce dentro da lei judaica, dentro da lei mosaica. A Bíblia ou a história vai nos ensinar que Paulo, o apóstolo, era fluente em pelo menos 3 línguas: na língua grega, na língua hebraica e na língua aramaica. E também alguns dizem que ele também falava latim. Então, quando nós vamos estudar acerca de Paulo, nós vamos querer um poliglota, onde esse homem, ele fala vários idiomas, bem preparado, bem instruído. E a história vai nos contar que esse homem, aos seus 13 anos de idade, ele começa a estudar a Torá. Ele começa a estudar a lei mosaica. Ele começa a estudar, a se preparar aos pés de um grande judeu, um grande doutor respeitado dentro de Israel, chamado Gamaliel. A Bíblia diz que, aliás, a história vai nos ensinar que esse homem se prepara. A história vai nos ensinar que esse homem, ele sabia entrar, sabia sair. Esse homem sabia se comportar. Esse homem, irmão, ele tinha tido as melhores oportunidades. Esse homem frequentou a melhor escola, teve o melhor professor e foi o melhor aluno. Porque tudo aquilo que
que ele colocava para fazer, ele fazia com perfeição e com exatidão. Aleluia. Se ele, irmão, colocou no coração dele, eu vou ler a lei, eu vou estudar a lei, eu vou cumprir a lei, ele fazia. E eu acho interessante, irmão, por quê? Porque quando nós falamos sobre Paulo, nós temos que entender que não era qualquer pessoa, não era qualquer homem, não. Era um homem bem preparado, era um homem bem instruído, era um homem, irmão, que tinha conhecimento amplo. Só que o segundo personagem do tema que nos foi dado se chamava Barnabé. E ao contrário, irmão, de Barnabé, ao contrário de Saulo, Barnabé, ele era apenas um levita. A Bíblia vai nos fazer referência, e eu quero que você abra comigo, pode pôr no telão, Atos capítulo 4, versículo 36. A primeira referência utilizada para Barnabé era uma referência aonde Barnabé, ele era um levita. Não existe referência que Barnabé sabia falar. Não existe referência que Barnabé sabia se pronunciar. Não. Só que existe um detalhe muito interessante. Eu quero que você preste atenção para você entender o recado de Deus hoje. Existia uma coisa em Barnabé que muito chamava a atenção. Olha lá. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. 37. Possuindo uma herdade, ou uma terra, uma posse, vendeu, trouxe o preço e depositou nos pés dos apóstolos. Queridos, quando eu olho para Barnabé, eu vejo uma pessoa, o seguinte: Paulo é bem preparado, coração generoso. Eu acho interessante, irmão, por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa bem preparada, aqui que é Paulo. Uma pessoa bem instruída, aqui que é Paulo. E aqui é só um levita que tem amor pela obra. Aqui, bem preparado. Aqui sabe falar. Aqui sabe se comunicar. Aqui, irmão, é só um levita bem preparado, só que com cuidado com a obra de Deus. Eu acho interessante porque o tema fala assim, ó: o Espírito Santo falou com a igreja e disse: separa para mim, olha a sequência, Barnabé e, vamos lá comigo, Barnabé e Saulo. Então, irmão, de acordo com a história e com os teólogos, o líder é mencionado primeiro. Quem que é o líder? Barnabé. Então agora o Espírito, não é o homem, é o Espírito fala. O líder da viagem não é o bem preparado. O líder da viagem é o que tem amor pela... Fala de novo. O líder da viagem não é o bem instruído, o que sabe falar, o que sabe pregar, o que sabe se comunicar. O líder da obra é aquele que vê a obra e ele vende a posse e fala: a obra não vai perecer, porque eu tenho amor pela obra de Deus. Eu quero, irmão, liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. O reino de Deus é invertido. O reino de Deus não é como o homem vê. O homem falou: o líder é para ser Paulo. O Espírito fala assim: você pensa que o líder é o que prega mais. E o Espírito fala: no meu reino, o que prega mais não é o líder. O que é líder é aquele que tem o coração mais generoso. Eu vou liberar a primeira palavra profética para quem tiver de mão levantada para receber isso. Jesus está falando: eu não estou preocupado se você é bom pregador, é bom levita. Eu não estou preocupado se você sabe falar ou se você não sabe falar. Eu não estou preocupado se você tem uma boa voz para louvar ou se não tem uma boa voz. Jesus está falando: no meu reino, o Barnabé é maior do que Paulo, porque para mim não interessa quem prega.
assim, ó: o Espírito Santo de Deus não quer saber. Não, irmão, me ajuda aí, fala direitinho. Me ajuda aí. Fala assim pra ele, assim: o Espírito Santo quer saber de você. Não é se sabe falar, é se o coração está na obra. Sabe por quê, irmão? Porque hoje você é medido. Sabe pregar é grande, sabe falar é grande. Aí o Espírito Santo desceu na igreja e todo mundo está preparado. Tem doutor, tem professor, tem teólogo, e todo mundo está falando: o primeiro vai ser Paulo. O primeiro vai ser Paulo, que é bem preparado. O primeiro vai ser Paulo, porque é bem instruído. O Espírito Santo mexe tudo e transforma e vira de cabeça para baixo. Porque Jesus falou assim: o meu reino, ele é diferente. O maior é o menor e o menor é o maior. Vou de novo. Ele falou assim: ó, o meu reino é diferente. O último é o primeiro ele é o último. Porque Jesus está falando: não interessa o tanto que você sabe falar, Paulo, você precisa aprender muita coisa com Barnabé. Não interessa o quanto você sabe falar, Paulo, você precisa aprender muita coisa. Sabe o que é interessante, irmão? É que Barnabé, nem ele sabe, mas Paulo precisa aprender muita coisa com ele. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo, ele sabe falar. Paulo sabe pregar, sim ou não? Mas se Paulo, nesse momento, ele olhasse para a obra e tivesse que vender uma posse, eu acho que ele não vendia, não. Sabe por quê? Porque Paulo, então, é bem preparado dentro daquilo que ele vai exercer. Paulo aprendeu com Gamaliel, irmão, que o maior é o que sabe falar. Mas o Espírito Santo de Deus quer dar uma lição para Paulo, dizendo: Paulo, na minha obra, se você precisar vender o que você tem para a obra não perecer, não tosqueneja, vende. Não tosqueneja, vende. Por quê, irmão? Porque quando a gente vai observar lá na frente o apóstolo Paulo, ele vai falar assim: ó, eu parei de uma obra e fui fazer tenda, para não ser peso para ninguém. Onde ele aprendeu isso? Com Barnabé. Barnabé falou: Paulo, deixa eu explicar uma coisa para você, bonitão. Você sabe falar, mas o coração aqui tem amor. Você sabe pregar, mas o coração aqui tem amor. Você sabe se pronunciar, mas o coração aqui tem amor. E Jesus está falando: no meu reino, o maior é quem tem mais amor. O maior é quem tem mais amor. Eu vou falar até você da glória, irmão. O maior é quem tem mais amor. O maior é quem tem mais amor. Aleluia! Queridos, se Paulo visse a necessidade, pastor Felipe, da igreja, ele ia estudar. Fala de novo. Se Paulo visse a necessidade da igreja em Atos 13, ele ia para os estudos, ele ia para o livro. Só que Barnabé, irmão, quando ele vê a igreja passando necessidade, ele falou o seguinte: nem que eu ande a pé e eu tenha que vender o meu carro, mas a obra de Deus não vai fechar. Aleluia! Nem que eu tenha que morar na igreja e vender a minha casa, mas a obra de Deus não vai fechar. Nem que eu tenha, irmão, que andar a pé, andar de busão, gastar chinelo e vender o meu carro e trazer na igreja. Eu vendo e não tem problema nenhum, mas a obra de Deus não vai fechar. A obra de Deus não vai fechar. Sabe o que Deus está procurando, irmão? Não é Paulo hoje. Deus está procurando o Barnabé aqui nessa noite. Deus está procurando o Barnabé aqui nessa noite. Sabe por quê? Tem muito pregador, irmão. Hoje tem muito pregador
sabe se comunicar, sabe pregar, sabe entrar, sabe sair. E Jesus está falando de Paulo, a igreja está lotada. Só que de Barnabé existe uma escassez. Como é, pastor? Se depender de mim, a obra não fecha. Se depender de mim, a obra não perece. Se depender de mim, o aluguel não atrasa. Se depender de mim, a obra não fecha a porta. Se depender de mim, a obra continua. Se depender de mim, a obra continua. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Barnabé levanta o evangelho dizendo: Paulo, a primeira lição que eu tenho para te dar, maior é a obra, maior é o ministério, maior é a igreja, depois sou eu. Maior é o ministério, depois. Irmão, dentro de uma loja, quem é para ser um líder, pastor? Paulo. Se for, irmão, para chamar para pregar, você chama o que sabe falar ou o que tem coração bom? Se for, irmão, pessoa num evento, você nunca pensa no Barnabé, sempre no Paulo. Prepara uma vigília, prepara um congresso, nunca é o Barnabé, sempre é o Paulo. Só que graças a Deus que a igreja primitiva, quem mandava não era o homem. Não pregou ontem. Quem mandava era o Espírito. Aí o Espírito Santo fala assim, ó: todo mundo pensou que hoje diziam uma unção sobre Paulo, e Deus está falando, mas eu trouxe o reino totalmente invertido, dizendo: não é Paulo, é Barnabé. Não é o que sabe, é o de coração bom. Não é o que sabe falar, é o que tem um coração generoso. Não é o que sabe pregar, é o que tem um coração generoso. Não é o que sabe falar, é que tem mais amor no coração. E Jesus está perguntando hoje, não é o tanto de palavra, mas tem ou não tem amor no teu coração? Aleluia, meu Deus. Pergunta para o teu irmão: se a obra precisar. Se a obra precisar. Não, me ajuda aí, fala direitinho. Então, assim, se a obra precisar. Se a obra precisar. Você vê o que você tem atrás aqui? É coisa interessante, irmão. Se não tem um Barnabé para trazer a posse para a igreja não fechar, não tem um púlpito para Paulo pregar. Fala de novo. Se não tem um Barnabé para vender o carro e trazer, não tem um púlpito para Paulo pregar. Meu Deus! Aí sabe por quê, irmão? O Espírito Santo de Deus é justo. E ele fala assim: no evangelho, na minha igreja, naquela que eu direciono, eu honro aquele que merece ser honrado. Eu levanto aquele que merece ser levantado. Eu coloco de pé aquele que merece ficar de pé. Eu coloco de pé aquele que merece ficar de pé. Eu honro aquele que merece ser honrado. Eu coloco a honra àquele que merece ser honrado. E o Espírito Santo de Deus está falando para alguém: está chegando honra na tua vida. Está chegando honra na tua vida. Levanta a mão, irmão. Está chegando honra na tua vida. Pastor, ninguém me vê. Eu abro a igreja todo dia. Jesus está falando: está chegando honra na tua vida. Pastor, ninguém me vê porque eu não sou pregador, mas todo dia eu estou aqui. Jesus vem. Jesus está falando: eu vou trazer honra para a tua vida. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele falou comigo lá em São Paulo e falou assim: fala para a minha igreja que eu estou para honrar gente que não pensa que vai ser honrado, e eu vou colocar do lado de grande. Jesus está falando com alguém nessa noite. Não dá minha roda de baixo.
Escuta isso aqui, irmão. Tinha gente mais bem preparada. Agora, a ponto da de profeta, irmão, para essa pessoa, fala assim: mas Deus resolveu levantar você. Fala para alguém, irmão. Tinha gente mais bem preparada, mas Deus resolveu levantar você. Tinha gente que sabia falar melhor, mas Deus resolveu levantar você. Tinha gente que sabia pregar melhor, mas Deus resolveu chamar você. Tinha gente que pastoreava melhor, mas Deus resolveu chamar você. Tem gente, irmão, que está me olhando, não está recebendo nada. Jesus está falando para você. Jesus está falando para você. Tinha gente mais bem preparada, mas eu resolvi. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falava com Deus, irmão, eu não sei se vocês vão entender isso, mas eu falava com Deus, irmão, e Ele falava para mim: você vai pregar para um povo que se acha menor do que outros. Você vai pregar para pessoas que vê Paulo e se inferioriza. Você vai pregar para pessoas que vê o levita e fala: eu não sirvo para a obra. Você vai pregar para pessoas que falam assim: eu queria ser pregador, mas fulano sabe falar melhor que eu. Só que eu vim de São Paulo, irmão, para liberar uma palavra na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Aquele que pensou que seria o cara vai ter que sentar para ouvir o Barnabé. Você já viu, Felipão? Paulo estudou com Gamaliel. Paulo foi liderado por Gamaliel. O currículo é top, a faculdade é melhor. Aí o Espírito de Deus desce e fala: separa para mim Barnabé e Paulo. Mas quem é o líder? Barnabé. Qual é o critério? Ajuda mais. Ama a obra. Ama a igreja. Qual é o critério? Ajuda a obra. Qual é o critério? Dá tudo que tem para a obra. Qual é o critério? Abandona tudo que tem para a obra. Qual é o critério? Abandona tudo que tem para ajudar a obra de Deus. Qual é o critério? Ele ama a obra de Deus mais do que ama ele. Qual é o critério? Ele ama mais a obra do Senhor do que qualquer outra coisa. Qual é o critério? Espírito Santo, Ele dá vida pela obra de Deus. Qual é o critério? Ele anda a pé, mas a igreja não para. Qual é o critério? Ele fica de joelhos 3, 4, 10 horas pela obra de Deus. Então o líder é Pai. Glória a Deus. Aleluia, Espírito. Só que eu acho interessante, irmão, porque quando a Bíblia diz assim, ó, estou encerrando já. Quando a Bíblia diz assim, ó, em Atos 9, seguinte, ele falou, fala para Ananias, vai até a rua chamada direita, porque lá eu tenho um camarada que para mim é vaso escolhido. Isso aqui me chamou a atenção, porque vaso, ele não é o que entrega. Vaso, pastor, é o que recebe. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está falando para Paulo: Paulo, eu estou te chamando para você passar pelo período de vaso. E vaso não prega.
ele recebe. Glória a Deus. Recebe azeite, recebe flores, não dá, ele recebe. E existe um tempo de vaso. Só que no capítulo 13, a Bíblia diz assim, ó: a igreja estava cheia de doutores e profetas. No versículo 1, capítulo 13. Doutores e primeiro Deus chamou de vaso. Passou 14 anos, pastor William. Aí Deus chamou ele de doutor e profeta. Por quê, irmão? Porque o tempo de vaso eu não entrego, eu recebo. Glória a Deus. O tempo de vaso eu não dou, eu escuto. Glória a Deus. O tempo de vaso, irmão, eu fico aqui para receber. Glória. Só que depois de 14 anos, o Espírito fala: não é só vaso, agora é profeta. Está na hora de falar. Glória. Não dá para ser profeta sem passar pelo período de vaso. Glória a Deus. Tem gente, irmão, que quer aceitar Jesus hoje e amanhã ser profeta. E Jesus está falando assim, ó: aceita Jesus, vira vaso, recebe azeite, recebe poder, recebe graça, que depois, lá na frente, eu te chamo de profeta e eu começo a colocar você para pregar. Glória. Tem que respeitar, irmão, o período de vaso. Tem que respeitar, irmão, o período de falar, de se pronunciar. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a separar as pessoas, ele fala assim, ó: o que sabe falar é importante. Mas a questão maior aqui, irmão, é que quando eu olho para Barnabé, eu percebo que esse camarada, ele tinha tudo que Paulo não tinha. Paulo disse assim, ó, já no final da sua carreira: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Ou de novo: o viver para mim é Cristo, e o morrer é. Paulo falou o seguinte, ó: nessa terra eu não estou mais preocupado com absolutamente nada. Sabe o que é interessante, irmão? Ele aprendeu isso com Barnabé. Porque Barnabé não ensinou ele: Paulo, quer ser um pregador bem-sucedido? Coloca a obra de Deus acima de qualquer coisa. Quer ser um levita bem-sucedido? Coloca a obra de Deus acima de qualquer coisa. Coloca a obra do Senhor acima de qualquer. Se pode ir para em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer uma oração com você. Eu vi muita gente, irmão, aqui. A live do Beijo morrer. Por quê? Porque parece que na igreja o mais importante só é o que prega. O mais importante só é o que fala. Mas para o Espírito Santo de Deus não. E Jesus, nessa noite, Ele quer virar algumas coisas. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo de Deus quer virar hoje é mostrar para você que o trabalho de Barnabé é mais importante do que o trabalho de Paulo. Você vai, irmão, fechar os olhos. Você vai fazer essa oração comigo. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai, irmão, derramar o azeite sobre a sua cabeça. E
E vai começar a chegar o tempo de honra na tua vida em nome de Jesus.